Fala galera, tudo bem? Ah, que massa, tô bonitão, hein? Tá bom, eu sei que não precisa xingar. O que acontece? Eu tô indo pra uma reunião, eu entrei no carro e apesar de você dar uma espiada ali, ó, não tá exatamente um dia de sol, mas tá bacaninha, tá um nublado bacana pra Curitiba. O que acontece? Eu entrei e ainda assim tava um pouquinho quente dentro do carro. E aí eu lembrei de uma expressão que a gente usa, que é o tal do efeito estufa, né? Então o que acontece? Eu lembrei porque o carro tava quente dentro, que é essa coisa do raio solar, ainda que num dia nublado, ele entra pelo vidro do carro, que segura o calor. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre efeito estufa. Então vamos lá. Primeiro passo é dizer como é que é efeito estufa em inglês, né? Efeito estufa é greenhouse effect. Efeito, mas por que greenhouse? Da onde essa história de greenhouse? Green não é verde? House não é casa? Casa verde? Efeito da casa verde? Bom, de fato greenhouse é casa verde, mas quando a gente fala greenhouse effect, a palavra vem toda juntinha, tá certo? Que na verdade tem muita coisa a ver, sim. Vamos começar fazendo uma engenharia reversa. Vamos começar do termo usado hoje para depois ir para o aspecto histórico, legal? O que acontece? Se você olhar a palavra estufa, que é onde você cria algumas plantas para que elas sobrevivam ao inverno, por exemplo, bastante comum na Europa, né? Você vai ver que ela é uma casa de vidro. E que ela tem o objetivo de fazer exatamente o que acontece com o seu carro. Os raios solares penetram pelo vidro e o calor fica preso ali dentro, possibilitando que você cultive várias plantas fora de época, não é verdade? Mais ou menos isso. Então o que acontece? Como ela é de vidro e predominantemente a cor das plantas é verde, sempre o ano todo que você olha para essa estufa, ela é verde. Então ela é uma casa, porque ela tem um formatinho de uma casinha, enfim, né? Ainda que tem vários estilos, mas você olha para ela é uma casa, só que ela é de vidro, então ela está sempre verde, porque independente de estar dando flores, frutos, o que tem ali dentro predominantemente, né, é planta, e planta é verde. Daí veio o termo greenhouse effect, que é o efeito estufa, e por isso que a palavra estufa no inglês é greenhouse. Essa é a primeira parte. Agora vamos para o aspecto histórico. Da onde surgiu isso? Qual é a origem do termo greenhouse effect? Por que surgiu essa história de estufa? Aliás, da onde surgiu a estufa? Na verdade, essa história de surgir uma estufa, ela aconteceu por causa do imperador Tibério, certo? Por quê? Porque olha que história maluca, esse cara adorava pepino, certo? E pepino tem época para dar pepino, na verdade. E aí que acontece? Ele queria comer pepino o ano inteiro. E aí o que aconteceu? Os jardineiros romanos deram um jeito de criar pepino para que ele tivesse pepino à mesa o ano inteiro. Então essa é uma questãozinha histórica aí bastante estranha, né? Da onde surgiu estufa, que depois passaram a ser chamados de giardini botanici, que são a palavra em italiano. Ah, tu parli italiano? Poi parliamo tutto, siamo tutti italiani, siamo tutti buona gente. Mas o que acontece? Surge então esse termo que são giardini botanici, né? A palavra no italiano quando termina com i, ela está no plural, então são jardins botânicos, giardini botanici. E que mais tarde, daí lá por volta do século XVI, essa onda de ter esse ambiente para você cultivar plantas, enfim, hortaliças, o que for, ela começou a ir para a Europa, para a Inglaterra, e aí que começou a ganhar popularidade. Então você tem aí um pouquinho do termo em inglês, que é hoje usado para se referir a um problema que tem a ver com a nossa atmosfera, com a camada de ozônio, enfim. Aí eu deixo a bola para o pessoal de geografia. E esse efeito estufa, mas que o termo em inglês, greenhouse effect, hoje empregado para falar de um problema ambiental, surge da palavra estufa mesmo, que teve todo esse contexto que eu expliquei para vocês. Então é isso, ficamos por aqui. De Enem, a gente entende. Me segue, me curte, me compartilha. Você entendeu, abraço, até!